Boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. É um prazer recebê-lo aqui para esse nosso momento de comunhão, de devoção e de leitura e pregação da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, nós leremos a partir do verso de número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso de número 10. Faz parte aqui da oração de Davi. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém, meus irmãos? Que palavra graciosa para o nosso coração, né? Vamos orar a esse Deus grandioso? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, que maravilha poder ler da tua palavra, palavra que exalta os teus feitos, que exalta o teu poder, que exalta, Senhor Deus, a tua glória, que exalta a tua soberania e exalta também, ó Senhor Deus, os teus feitos sobre a vida do teu povo, de todos os seus, por todas as eras e gerações, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus tão sublime, um Deus tão grandioso, um Deus tão soberano, mas um Deus que habita também com o contrito e humilde de coração, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão sublime, mas um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que vela por nós, um Deus que cuida da nossa vida, da nossa família, dos nossos, ó Senhor Deus, um Deus que dirige os nossos passos, um Deus que se importa com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com os nossos afazeres, um Deus que abençoa a obra das nossas mãos, ó Pai. E é confiados então nos méritos de Jesus, que nós entramos na tua presença, ó Pai, e oferecemos este culto de louvor, de adoração ao Senhor. Pai, eu quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre o teu povo, sobre cada lar, Senhor Deus, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre este mundo, ó Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Abençoe, Senhor Deus, a nossa vida. Abençoe aqueles que estão vivendo momentos dificílimos nesta hora, lutando com problemas de enfermidades, muitos que estão em hospitais, acamados, muitos sem esperança, Senhor Deus. Visite cada um. O Senhor tem um poder curador. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor tudo pode. Queremos entregar essas vidas nas tuas mãos, a vida dos familiares, ó Senhor Deus. Pedir que o Senhor venha curar os corações feridos, corações que estão sangrando, chorando neste momento, ó Pai. E dê-nos também a alegria de termos o Senhor cuidando de nós. Abençoa-nos nesta adoração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Bom, o texto que eu quero meditar com vocês nesta noite, quero expor para nós, ele se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Por favor, você que está aí com a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui este episódio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. Encontrou aí? Por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Aquele episódio que fala sobre Elias, que ele prediz uma grande seca e corvos o sustentam. 1 Reis, capítulo 17, palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui,
vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até o verso 14 desta porção aqui da palavra. Nós vemos uma parte da história de um homem chamado Elias. Elias foi um homem chamado por Deus num momento assim crucial da história de Judá e de Israel. Era um momento de degeneração espiritual e moral, não é? E social também naqueles dias ali. Parecia que a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, tinha sido completamente eliminado daquela pátria, eliminado daquelas terras ali. A terra estava cheia de sacerdotes de Baal, cheio de adorações ao Deus Baal. A rainha praticava essa adoração. O rei também adorava, juntamente com a sua esposa, Baal. E o rei estava se gloriando da sua posição, da sua sucessão ou da sua ascensão ao poder. Ele era insolente, ganancioso, totalmente degenerado. Totalmente degenerado. O povo estava neste meio, olhando para o seu rei, para a sua rainha, olhando para o Deus de Israel, olhando para Baal, e então o povo estava começando a ficar indiferente à adoração ao Deus de Israel. Rebeldes à palavra de Deus, deixando o caminho do Senhor e trilhando após Baal. E então o verso 1 do texto que nós lemos aqui, justamente Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, ele é trazido assim a lume. É interessante porque ele é trazido da obscuridade e é colocado na linha de frente, é colocado diante do rei, é colocado no centro do palco da história naquele momento. Ele é trazido da obscuridade e colocado ali no centro da história. E Elias recebera de Deus uma missão. A sua missão era trazer o povo de volta a Deus, trazer a verdadeira adoração, deixar a sua idolatria, deixar aquele costume pagão e voltar ao Deus verdadeiro, para a fé verdadeira no Deus vivo e verdadeiro, ao Deus da palavra, ao Deus da Bíblia. E então Deus pega este homem, Elias, que não era ninguém diante daquele reino, ninguém diante ainda do rei da sociedade ali, e Deus vai usá-lo como grande instrumento para aquela nação, como seu instrumento para a salvação
naquela nação. E ele diz uma única palavra aqui. Elias diz uma única palavra, a sua mensagem, aí no verso 1, é exatamente esta: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O sermão de Elias, a palavra de Elias foi esta frase. Foi esta frase para o rei. E então, consequentemente, para todo aquele povo, toda a nação ali. E aí eu fiquei pensando assim, sabe por quê? Normalmente, nós oramos pedindo aquilo que é bom. Pedindo aquilo que é bom para o país, pedindo aquilo que é bom para as autoridades. Elias orou aqui a sua palavra, Tiago diz que isso aqui foi uma oração, e é uma palavra de juízo. É de juízo de Deus sobre aquela nação. Juízo de Deus sobre aquela terra ali, sobre o rei, sobre toda a terra. E a palavra é que ele diz: nem chuva, nem orvalho haverá aí nos próximos anos, conforme a sua palavra. Era uma palavra de juízo de Deus para aquele povo, para aquela nação. Tanto que eles sofreram muito por causa deste acontecimento de não ter chuva nem orvalho sobre a terra. E aí é interessante, por que ele traz essa palavra tão dura, essa palavra de juízo? É porque Deus havia feito uma aliança com o seu povo, e esta aliança consistia em bênçãos e maldições. Bênçãos se eles fossem obedientes, bênçãos se eles andassem com Deus, bênçãos se eles se submetessem à palavra de Deus. Então Deus iria abençoá-los com chuvas, colheitas fartas, com animais muito produtivos. Eles iriam ser prósperos, mas também com maldição, se eles se afastassem do Senhor, se eles desobedecessem à palavra, se eles não honrassem o Senhor. Então os dois montes de bênção e maldição estavam muito próximos. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. E esse povo desobedeceu a Deus. Andou após outros deuses. Tornaram-se indiferentes a Deus e a sua palavra. Se afastaram de Deus. Elegeram como seu Deus Baal. Elegeram como a sua autoridade o rei, a rainha que serviam a Baal. E por isso essa mensagem de juízo, nem orvalho, nem chuva haverá nos próximos anos sobre essa terra. Olha, foi a pior previsão de tempo que já se ouviu. 3 anos sem chuva, nem orvalho sobre a face da terra. E o profeta Elias vai ser esse instrumento de Deus para exortar o povo a abandonar o pecado, abandonar a indiferença e rebeldia, retornar ao Deus verdadeiro, para que assim novamente a bênção de Deus estivesse sobre eles, sobre a sua família. Mas antes de Deus usá-lo poderosamente, antes de Deus fazer de Elias um instrumento poderosíssimo na sua mão, Elias terá que aprender a caminhar com Deus. Pois à semelhança da palavra de Jó, quando no final do seu livro, e ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então Elias vai aprender de Deus, andando com Deus. Andando com Deus, aprendendo dia a dia. Antes de Deus usá-lo poderosamente, ele terá que aprender caminhando com Deus. E então, após esse pronunciamento aí do verso 1, pronunciamento poderosíssimo de juízo sobre a terra, Elias, a partir do verso 2, ele é aqui agora instruído a ir a um lugar isolado. E aí eu quero aprender com você aqui o que Elias aprendeu neste caminhar com Deus. Todos nós queremos ser usados por Ele. Todos nós queremos ser instrumentos nas mãos dele. Mas antes disso nós temos que aprender não só de ouvir falar, mas de caminhar com ele. Olha aí verso 2 e verso de número 3. Olha aqui Deus o enviando para um lugar isolado. Sabe por quê, meus irmãos? É que para ser usado por Deus, nós precisamos aprender mais sobre a dependência de Deus.
Desde criança, na nossa sociedade, nós somos treinados a sermos independentes, a sermos poderosos, a sobressair em todas as coisas. A palavra vai e diz que no que diz respeito a Deus, nós devemos temê-lo. Ele é Deus, nós não. Então Elias vai aprender a depender do Senhor, né? Nós lemos aqui no verso de número 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. A palavra do Senhor veio a Elias. Bom, a palavra de Deus também está chegando aí, na sua vida, no seu coração. Sabe o que Elias faz? Elias se submete à palavra de Deus. Elias se entrega aí à direção da palavra do Senhor. Nós precisamos também submeter a ela, dependendo da palavra do Senhor. E Elias vai aprender isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor está preparando Elias para fazer dele instrumento nas suas mãos. Deus está preparando Elias para embates muito maiores no futuro. Embates muito mais grandiosos ainda no futuro. E acredite, um belo instrumento para Deus trabalhar na nossa vida, nos moldar e nos levar a ser dependentes dele, muitas vezes é através de aflições, através de desafios dificílimos, através de aflições. Olha aí, Deus envia Elias para um riacho, para a beira, a margem de um riacho que poderia secar a qualquer momento, como ele veio secar depois. Ali Elias iria aprender a depender não das coisas, mas sim de Deus. Não das coisas que Deus dá, mas de Deus. E qual é o seu medo nesses dias? Qual é a sua preocupação nesses dias? Não é que falte as coisas? Não é que possa faltar até mesmo o trabalho? Não é que possa faltar recursos? Mas saiba de uma coisa que Elias vai aprender? Que não pode faltar é o doador das coisas. Sabe o que eu queria que você aprendesse nesta primeira lição nossa aqui? Que coisas podem faltar, mas o que não pode faltar é o doador das coisas, que é o nosso Deus. E aí é interessante ainda dentro desse primeiro ponto, que Deus ordenou que os corvos o alimentassem, e aí o texto vai dizer, ali. Há uma ênfase na palavra ali. Se Elias fosse para um outro lugar, os corvos não levariam comida. Era ali. Você viu o que ele diz aí? Né? Os corvos lhe traziam exatamente ali. Ali, naquele lugar. Verso 4. Beberás da torrente e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Então há uma ênfase na palavra ali, naquele local. Se ele fosse para um outro lugar, a ideia é que Deus não iria sustentá-lo lá, era ali. Deus ordenou que fosse ali, no Querite, porque certamente Elias poderia querer ou desejar estar em qualquer outro lugar, menos ali. No entanto, Deus o queria ali. Deus o queria ali. E sabe uma coisa, meus irmãos? Não só os ventos, não só os mares, não só as tempestades obedecem a Deus, mas os corvos também, os pássaros também. E Elias está aprendendo exatamente isso. E aí eu fiquei pensando nos corvos, né? O livro de Jó, capítulo 38, verso 41, diz que os corvos nem sequer são bons pais, no que diz respeito a alimentar os seus filhotes. Mas foi exatamente este animal que Deus usa para alimentar o seu.
para alimentar Elias. Então aí em Jó capítulo 38, verso 41, diz assim: quem prepara os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então nos parece que não são bons pais no que diz respeito a cuidar dos seus pintainhos, né, dos seus filhotes. E Deus prepara o alimento para eles. E Deus preparou para Elias usando exatamente os corvos, para que a segurança e a dependência estivesse em Deus e não nos instrumentos, mas em Deus. Então o coração de Elias teria que aprender a descansar no Criador e não na criatura, no Senhor e não nos seus instrumentos. Quão importantes para nós, meus irmãos. Nós nos cercamos de instrumentos e maravilhosos que nos ajudam, mas muitas vezes colocamos a nossa confiança nestes instrumentos e deixamos de confiar naquele que é o Senhor de todos os instrumentos, que é o nosso Deus. A segunda lição que quero destacar para nós aqui, a partir do verso de número 7, e então passado alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe diz: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Uma segunda lição nesta noite: para sermos usados por Deus, nós precisamos aprender a ser obedientes a Deus. Se precisamos aprender a depender dEle, ser obediente agora à palavra de Deus. Meus irmãos, onde há a verdadeira fé, haverá uma plena obediência. Fé sem obediência é uma fé demoníaca. Tiago diz que Satanás sabe que Deus existe, crê que Ele existe e estremece, mas essa fé não muda nada na vida dele. Então uma fé sem obediência, que não muda a vida, é fé demoníaca. Mas onde há a verdadeira fé, há plena obediência e mudança de vida. Obedecer implica mudar vida. Você viu aí no verso de número 9? 3 comandos nós temos aqui: dispõe-te, que é a ideia de levanta-te, e diz, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, quer dizer, fique ali. 3 aqui, na verdade, 3 comandos: levanta-te, vá e fique ali. Levanta-te. Foi a palavra de Deus para Elias. Meus irmãos, nós devemos nos erguer, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Como é que você está aí? Como é que você está no seu lar? Prostrado? Acabrunhado nesses dias aí? Desanimado? A palavra é levanta-te. Levanta-te, a ideia do seu ânimo. Levanta-te espiritualmente. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Quer dizer, siga o Senhor em obediência. Elias tinha que aprender isso. E lembra que houve um momento lá para frente, quando ele, na verdade, ao invés de levantar, ele abaixou, prostrou e ficou escondido naquela caverna. Talvez você está prostrado aí. A palavra é levanta-te. Levanta-te, Deus disse para ele. E disse mais, e vai. Não era para sentar, ficar ali emburrado, ficar ali azedo, ficar ali chorando, lamentando. Não! Pela fé, lute no poder de Deus. Vá! É isso que Deus diz para Elias. Vá! Tempos de crise, meus irmãos, tempos semelhantes ao que nós vivemos, tempos como Elias vivia ali, a nossa fé é provada, o nosso caráter é refinado. E se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Então, vá. Eu tenho certeza que quando Elias ouviu esta palavra, esses comandos do Senhor, o seu coração deu um pulo e talvez ele tenha pensado, uau, até que enfim, Deus está me enviando. Mas aí o verso de número 7, nós somos informados que a chuva parou.
nós somos informados que então aquele riacho secou. As coisas estavam indo bem, Deus falando com ele. Mas aí o riacho secou. Sabe de uma coisa? Isso costuma acontecer na vida do povo de Deus. Isso costuma, às vezes, acontecer na palavra do Senhor. Às vezes as coisas estão indo bem e de repente elas pioram. Elas pioram para depois melhorarem. Porque quando elas pioram nós sentimos fracos. Fracos. Aí a palavra diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque eu paro de lutar no que diz respeito a estar esperneando por mim mesmo e Deus vai agir. Então Deus disse para Elias estes comandos depois do riacho secar. E Deus disse para ele, vá. E Deus o manda aqui para uma outra cidade, não é? Deus o manda sair dali. Sabe por quê? Para que nós venhamos sempre lembrar que nós não temos cidades permanentes aqui na face dessa terra. Mas os nossos olhos estão na cidade celestial. E aí ele diz, vá e fique lá, diz o verso 9 ainda, né? Era para Elias ir para essa outra cidade, para Sarepta, não é? E ficar lá era um tremendo desafio. Deus coloca diante dele um desafio enorme, à semelhança do que ele já tinha vivido. Não é? Elias foi provado mais uma vez. Mas aquele que havia ordenado aos corvos para que lhe sustentasse, para que lhe desse pão e carne, este mesmo Deus já havia ordenado a uma viúva gentia, pobre, para que também o alimentasse. Esta mulher nem sabia, mas Deus já havia ordenado que ela assim o fizesse. Está aí no texto, não é? E ele fala para Elias e diz, já ordenei lá uma viúva para que te sustente. Às vezes você vai em algum lugar, a pessoa nem sabe que você vai ali. Às vezes em um emprego, em alguma coisa, mas se é Deus agindo, Deus já ordenou. Esta viúva nem sabia, mas Deus já havia ordenado. Então, se do verso 1 até o verso de número 6, Deus alimentou Elias através dos corvos e do riacho, agora do verso 8 em diante, Deus vai alimentar Elias através de uma viúva. Também cheia de limitações, cheia de dificuldades. E o texto vai dizer para nós assim, é a ideia de obediência, não é? Elias levantou e se foi. Ele está agora aprendendo a obediência. O verso 10, então levantou-se e se foi a Sarepta. Isso é obediência, isso é submissão à palavra de Deus. E se fosse Deus dizendo a você? Mas saiba que Deus está dizendo a você, não fique aí prostrado, levanta-te, vai, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E Elias levanta e vai. O Senhor Deus diz assim, aqueles que me honrarem, eu o honrarei. Sabe como é que nós podemos honrar a Deus? Nós o honramos quando obedecemos a sua palavra. Nós o honramos quando obedecemos à sua vontade. Deixar de obedecê-lo é desonrá-lo. E obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar, melhor do que qualquer outra coisa. Obedecer. Então é muito interessante que Deus não disse para Elias que lá ele havia ordenado talvez um homem, uma mulher rica, um mercador, talvez um homem e uma mulher muito importantes na sociedade, talvez alguém muito abastado. Não, mas uma viúva com muitas necessidades. Porque Elias está aprendendo a obedecer a Deus. E se obedece em situações difíceis. Elias está aprendendo sobre a providência de Deus, aprendendo sobre a obediência a Deus. E obedecer em meios difíceis, em situações delicadas. Então, quando nós seguimos o caminho de Deus e nós o obedecemos, Ele nos sustenta. Ele provê para nós o que nós necessitamos. Veja aí em Isaías 33, livro do profeta Isaías, capítulo 33, verso de número 16, 15 e 16. Isaías 33, verso 15 e 16. Ele diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto,
o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Se obedecermos, ele diz, o seu pão, as suas águas serão certas. Obedeça e confie na provisão do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso bom Deus. Do nosso bom Deus. O Mateus capítulo 6, verso 33, e ele diz para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Também em Filipenses 4, verso de número 19, e ele dizia, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória. Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elias vai, contando aí com a providência de Deus. E aí os versos seguintes, se você continuar lendo os versos seguintes, Elias chegou lá em Sarepta, ele encontrou uma viúva com pouquíssimas posses, ou nada de posses, um bocado de farinha, catando cavacos de lenha para fazer um bolo, e ela diz para eu e meu filho comer e morrer. Mas sabe de uma coisa? Elias já aprendeu sobre a dependência de Deus. Não olhar as circunstâncias, mas depender de Deus. Não dos instrumentos, mas depender do Deus, Senhor dos instrumentos. Ele já aprendeu a obedecer a Deus e sabe que na obediência há bênção. Então Elias chega a ela e ele pede a esta mulher. Ela diz, eu vou ali, vou fazer isso, só tem um pouquinho de farinha. Ele diz, faz um pão para mim primeiro. Faz um pão, porque Deus disse que assim seria. Quer dizer, é a lição de fé, é essa lição de obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então, para você nesta noite, viva na dependência de Deus e não nos instrumentos. Muitas vezes o nosso instrumento é a nossa boa colocação, o nosso trabalho, a nossa conta bancária, é o nosso status. Tudo isso nos propicia muita e muita segurança e é bom, mas não pode ser a razão da nossa vida. A nossa confiança tem que ser no Senhor destes instrumentos. Senhor desses instrumentos. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Tudo Deus pode tirar. Tudo nós podemos perder, menos Deus. E depois obedeça a palavra de Deus. Se Deus está dizendo para você, levanta. Vai. Sai às vezes desse estado de letargia, de desânimo, de preocupações, de desespero. E vá nessa sua fé, nessa disposição. Assim Elias fez. E aí eu quero encerrar a nossa reflexão nesta noite, no verso 13, quando a mulher ela não sabia nada disso ainda. E ela está achando que iria morrer. Mas aí o verso 13, Elias lhe diz, não temas, vai e faze o que disseste. Não temas, vá e faça o que disseste. A palavra de Elias para aquela mulher é, não temas, não tenha medo. E eu quero te dizer nesse primeiro dia da semana, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, não temas. Dependa de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Continue crendo e andando na presença de Deus. Se assim o fizer, as bênçãos de Deus, as maravilhas, o cuidado dele estará sobre nós. Estará sobre nós. As maravilhosas obras feitas de Deus no passado devem nos fortalecer, devem nos motivar e devem nos fazer andar um passo a mais. Que Deus te abençoe grandemente. Deus ilumine a sua vida. Deus ilumine a sua semana. Eu não sei o que virá nessa semana. O que eu sei é no nome de quem nós estamos indo. No nome do Senhor dos Exércitos. Criou céus e terra. Se nós estamos vivendo dias tão difíceis, Deus criou e do caos Ele separou terra, água, luz,
trevas e nos formou e nos trouxe até aqui. Deus te abençoe, Deus te dirige. Quero convidá-lo para nós encerrarmos a nossa reflexão com uma oração e depois a bênção. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem a cada dia, a cada manhã, provado o Teu amor, a Tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta semana que se findou, nós vimos a Tua bênção sobre a vida de tantas pessoas, amigos, familiares, parentes nossos, que viveram momentos dificílimos em suas vidas. Ficamos inseguros, ansiosos, mas buscamos o Senhor, buscamos o Teu reino e nós podemos encerrar a semana em paz, porque vimos a Tua graça sobre os nossos queridos, vimos o Teu operar, vimos o Teu mover na vida de cada um deles, ó Pai. Senhor Deus, então nesta fé, nesta paz, nesta esperança, nós iniciamos esta semana. Senhor, que o Senhor esteja à nossa frente, porque com o Senhor à frente não há embaraço, não há fraqueza, Senhor Deus, não há desânimo, porque o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. Pai amado, que assim o Senhor possa agir na vida de cada um daqueles que me ouvem nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor conhece a realidade de cada lar, de cada família, de cada coração. Aqueles que estão bem, firmes e fortes, que o Senhor dê a graça para continuar assim, Senhor Deus. Sempre esperançosos no Senhor. Mas aqueles que às vezes estão angustiados, estão fragilizados, estão como que às vezes não vendo uma luz no fim do túnel, ó Pai amado, não vendo a esperança. Que eles ouçam o Senhor mesmo dizendo para eles: levanta-te e vá, fortaleça, eu sou contigo. E assim possam caminhar um pouco mais. Senhor Deus, nos despeça com a Tua graça e com a Tua bondade. Por isso eu quero rogar, meu Pai amado, para que a maravilhosa graça de Jesus, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz, a unção do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a vida de todos que me ouvem neste momento, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.